Hoje nós vamos seguir falando sobre sobremesa, nessa nossa série atual. Convido você, que quiser ir abrindo a sua Bíblia lá em Lucas 14. Nós vamos ler do 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Na primeira mensagem nós falamos sobre o banquete, que é a palavra de Deus, que Deus nos prepara sempre uma mesa diante de nós. Ela está disponível a nós sempre para nos deleitarmos. Semana passada nós falamos sobre a mesa que aproxima, independente das nossas diferenças. Nós temos que um Deus que nos transforma a sua imagem e semelhança, e uma mesa que reúne ao seu redor pessoas improváveis. E hoje nós vamos falar sobre um texto que vai falar sobre um grande banquete, que está lá em Lucas 14, do 15 ao 24. Nós vamos falar sobre uma mesa preparada. Em toda a série, o objetivo dessa série, e diria até por grande parte desse ano, é sermos mais intencionais. Então, o fio condutor dessa série é que nós, como servos de Jesus Cristo, aqui nesse mundo, aqui nesse lugar onde nós estamos, nós sejamos intencionais nas nossas ações. Nós possamos ser intencionais ao falar sobre o Evangelho, ao trazer pessoas para a mesa. Então esse é o nosso fio condutor, tá? É nos tirar de uma zona de conforto, é nos colocar na grande missão, na missão que Deus deu a cada um de nós e nos deu como igreja, tá? Então já vá entendendo qual é o nosso fio condutor. Todos abriram aí? Lucas 14, do 15 ao 24? Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu perdão derramado a cada um de nós, ó Pai. Te pedimos que Tu esteja, ó Deus, nos conduzindo, ó Deus, para possamos, ó Deus, ter clareza, possamos a cada dia termos entendimento da Tua palavra, que possamos, ó Deus, Te servir, ó Deus, com a nossa vida, com os nossos corações, com o nosso tempo, com as nossas posses, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sermos aqui nesse mundo, ó Deus, servos bons, fiéis e comprometidos com o Teu reino, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui novamente, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. O texto vai dizer o seguinte, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O Senhor ordenou, foi feito. O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo:
vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Muito bem. Então aqui nós estamos vendo um relato aqui, uma parábola que Jesus usa para falar acerca do banquete que ele está preparando, um banquete preparado a nós, o banquete do reino de Deus. Para você entender já e não ficar dúvida, o significado aqui dessa parábola, cada personagem faz analogia a uma questão do mundo espiritual, acerca da salvação. Então, temos alguns personagens. O personagem do anfitrião, o dono do banquete, aquele que oferece o banquete, é Deus. O banquete em si é a salvação. E o convite é o Evangelho. Tá? Então nós temos um Deus que oferece um banquete, que é a salvação, e ele nos convida através do Evangelho, através da palavra dele pregada, escrita a nós. Então, tudo já está preparado, ali no capítulo 14, no verso número 17. Mostra então que a salvação ela já está preparada, o banquete já está consumado. E ela foi preparada, a salvação ela foi preparada unicamente por Deus. Então o homem não tem participação em preparar a sua salvação. Então nós não produzimos o Evangelho, nós não criamos a salvação, e nós não somos o anfitrião da festa. Quem nós somos? O servo. Nós somos o servo, ou os convidados, né, ou aqueles que foram alcançados ali através da vida do servo. Então, cabe a nós entregar o convite, cabe a nós levar pessoas para que vejam, encontrem a salvação em Jesus. Essa é a nossa função como igreja, como servos, como discípulos de Jesus. A palavra original aqui que vai designar esse banquete, ela está se referindo a uma principal refeição do dia e também a uma refeição que chega num ponto de ser festiva. Geralmente, naquela época, era feita durante a noite, então era um grande banquete, era a principal refeição e tinha essa questão de festejar. Então, um grande banquete significava, né, uma celebração importante, honra para os convidados e uma demonstração pública, né, de amizade e de aliança, confiança. Então, se você olhar a história, né, das civilizações, você vai ver que há algo em comum sempre quando alianças são feitas, elas são concretizadas através de um grande banquete, uma grande refeição. Então não era apenas comida, o banquete não era apenas uma comida, era um pertencimento, era você fazer parte de uma mesa, de uma comunidade, de um lugar. E no contexto judaico, isso era muito forte. Então, comer junto era um sinal de aceitação e de comunhão. Era algo muito forte na cultura judaica, ou comer junto, a hospedar alguém, ou receber alguém em sua casa. Então, por isso, talvez, que os fariseus tanto criticavam Jesus, por Jesus comer, como nós vimos semana passada, comer com pecadores, publicanos, marginalizados, né? Então, é como se os fariseus não aceitavam
que a mesa pudesse conter pessoas com essas características. Ou seja, não eram pessoas, ao olhar dos fariseus, que fossem aptas, que merecessem estarem sentadas à mesa. Então, por isso que há esse embate, essa não aceitação dos fariseus, porque Jesus pega esse contexto, essa cultura e resignifica ali totalmente o seu significado. Um teólogo antigo vai dizer que o evangelho é comparado a um banquete, porque Deus não apenas supre necessidades, mas oferece abundância e alegria. Por isso que é um grande banquete. Nós não somos saciados apenas nas nossas necessidades. Há abundância na nossa vida, há alegria, há uma satisfação verdadeira nas nossas vidas. Ou seja, o reino de Deus, ele não é apenas uma sobrevivência espiritual. O reino de Deus não são migalhas, entenda isso. É uma celebração da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? O que nós podemos aprender com isso, né? Com esse preparo da mesa, a mesa preparada por Deus a nós. A mesa espiritual, voltada aos nossos relacionamentos espirituais, elas não vão aparecer sozinhas, elas não vão aparecer do nada, ela precisa ser preparada. Então nós, como servos, né, como instrumentos de Deus, né, para levarmos pessoas até Jesus, para convidarmos pessoas e também para investirmos nos nossos relacionamentos espirituais, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e preparar a nossa mesa. Então, para uma mesa ser montada, exige o quê? Preparo, exige o quê? Organização, dedicação, estar disposto a convidar, estar disposto a aproximar pessoas, se colocar numa posição ali de... Fugiu a palavra. Eu sempre falo essa palavrinha. Vulnerabilidade. Muito bem, muito bem. Então, que vamos chegar em que desfecho aqui? Ou seja, os nossos relacionamentos espirituais, a nossa vida como igreja, a nossa vida como servos de Jesus vai exigir de nós intenção, sermos intencionais, agirmos em prol dessa missão, em prol dessa causa. Você vai ver que o servo aparece aqui 3 vezes nesse trecho aqui que nós acabamos de ler. No 17, no 21 e no 23. O servo leva o convite, o servo é enviado novamente e o servo sai para chamar mais pessoas. O servo está ali comprometido com o banquete, comprometido com o anfitrião, com o seu Senhor. E ele está ali distribuindo o convite da salvação, indo por todos os lugares, né, obedecendo ao seu Senhor. Então Deus prepara um banquete e envia servos para chamar pessoas, envia servos para que o convite seja entregue. Então, nessa mesa da salvação, que é preparada pelo nosso Senhor, nós apenas respondemos ao convite, em primeira instância. Não sei se você já respondeu esse convite e de que maneira você respondeu esse convite. Espero eu que todos aqui tenham respondido de uma maneira positiva, e hoje são servos do nosso Senhor. E há uma segunda mesa, que é uma mesa preparada por nós, que tem como objetivo aproximar pessoas, não para salvar. Não é a nossa função salvar ninguém. Você não tem poder para salvar ninguém, nem a si mesmo, muito menos alguém. Ok? Então, para quê? Qual é o objetivo da mesa? Qual é o objetivo
de preparar essa mesa, de se dedicar a preparar essa mesa. Alguns objetivos: criar relacionamentos profundos, verdadeiros, compartilhar o Evangelho e aproximar pessoas de Cristo. Não tem lugar melhor para você criar relacionamentos do que à beira de uma mesa. À beira de uma mesa, compartilhando de uma refeição, conversando acerca da vida. É na mesa que os nossos relacionamentos, eles vão se aprofundando, vão se estreitando. Não tem lugar melhor para compartilhar de Jesus do que sentado em uma mesa. E a mesa, ela é usada por Deus, né? E é uma estratégia nossa para aproximar pessoas de Jesus Cristo. Eu dei uma missão, aí, um desafio na nossa primeira mensagem. Depois você vai lá e escute, se você não ouviu a segunda, vai lá e escute também, mas o primeiro desafio era que desde já, do início daquela mensagem, você já escolhesse alguém para estar orando. E vamos ter outro desafio logo em breve. Então, você já está orando por alguém? Você já está orando, preparando a sua ida para entregar um convite, para apresentar o Evangelho, para apresentar a salvação? Você já está pedindo que o Espírito Santo de Deus vá à frente, preparando o caminho, preparando o coração? Você está sendo intencional de pensar em alguém, de se preocupar com alguém, de todos os dias nas suas orações você está lá, pensando em alguém, ou em pessoas, uma família, um casal, com um único objetivo. Você não quer mais nada dessa pessoa, a não ser entregar um convite. É isso. Entregar um convite. Somente Deus prepara esse banquete da salvação, mas Deus envia os seus servos para levar os convites, e muitas vezes esses convites, eles são entregues ao redor de uma mesa. Um teólogo faleceu recentemente, pastor também, o Timothy Keller, ele enfatizava muito nos seus livros acerca da importância das redes relacionais, a nossa rede de amigos, de relacionamentos. E ele vai resumir ali que pessoas chegam a Cristo por quê? Primeiro, alguém as convidou. Talvez você se encaixe nessas 3 características aqui. Alguém as ouviu. Ou seja, alguém a convidou para estar numa mesa, e essa pessoa que convidou, esse alguém, estava disposto a ouvir. Estava disposto a prestar atenção nos problemas, nas dificuldades da outra pessoa. Estava ali dedicando o seu tempo, a sua atenção por alguém. E alguém abriu a casa. Essas 3 coisas aqui são importantíssimas e resumem a história da maioria das pessoas que receberam o convite da salvação. Alguém as convidou, alguém as ouviu e alguém as levou para dentro da sua casa, ao redor da mesa. Amém por isso? O verso 17 vai dizer acerca do convite para a mesa: venham, pois tudo já está preparado. Aqui vai aparecer um detalhe cultural muito importante. Na tradição judaica existiam 2 convites. Era muito comum haver 2 convites. O primeiro convite, o servo ia, entregava esse convite, e a pessoa que recebia esse convite, ela já se comprometia com a data. Ele já sabia, eu vou fazer uma grande celebração. Quando estiver tudo pronto, eu retornarei para avisar. Então, o primeiro convite era uma sinalização do banquete,
um convite oficial levado pelo servo, e ele perguntava para a pessoa: você vai poder ir ao banquete? Eu não sei se você sabe que é uma das minhas... Agora eu já não esquento mais a cabeça, mas é desesperador quando você vai programar alguma coisa de comida e as pessoas não confirmam presença. Por que é desesperador? Porque você não tem ideia da quantidade. Você não tem ideia da quantidade. Aí eu chamo alguém, né, desafio alguém para fazer uma boia. Aí sempre me pergunto: para quantas pessoas? Entre 10 e 40. Se vira. Faz uma média aí, ó, entre 10 e 40, sei lá. Não tenho a mínima ideia. O bom é que eu sou exagerado. Eu sempre compro para mais. Tem um lema: que sobre, mas não falte. Então, quem aceitava esse convite, ele estava ali se comprometendo com um compromisso social. O segundo convite era o aviso final, quando tudo já estava pronto. Então o servo ia lá e falava: ó, está tudo pronto, venham, é só vir, está tudo pronto. Era o momento da refeição. E ali na história, aqui na parábola, é aqui que começam as desculpas das pessoas que haviam se comprometido com aquele banquete. Porém, quando chegou a hora do banquete, elas deram as suas desculpas. Por isso que é tão ofensivo essa recusa dos convidados acerca desse grande banquete. Você está desonrando publicamente o anfitrião, você está quebrando um compromisso, você está mostrando desprezo pela hospitalidade. Então, no Oriente Médio Antigo, isso era uma grande afronta social. Craig vai dizer que os convidados da parábola não estão recusando um convite novo, mas rompendo um compromisso já assumido. Muitos vão dizer, há uma interpretação teológica, que quem recebeu o primeiro convite, os primeiros convidados, foi o povo de Israel. De que forma esse convite foi entregue? Através de Abraão, os profetas, a lei, as promessas de salvação. Aí o primeiro convite foi entregue, foi avisado: ó, vai haver um banquete. O anfitrião está convidando, ele está preparando, vai chegar o grande dia. E aí, quando chegou o grande dia, o povo de Israel recusou esse convite. Então, provavelmente, essa seja uma explicação teológica, né? Então, o grande problema aqui não é a falta de oportunidade, não é a falta do convite, e sim o interesse em participar desse banquete. Você já ouviu, talvez você já tenha dito muito isso, né? Um dia eu vou buscar a Deus, um dia eu vou conhecer mais a Bíblia, né? Mas esse dia ele nunca chega. Não é porque você não tem disponível essas coisas. Está faltando o quê? Interesse. O reino de Deus, meus irmãos, ele realmente chama. O reino de Deus está chamando, está convidando pessoas à salvação. Mas o que mais nós temos são desculpas. Se o banquete da salvação já foi lhe oferecido, o convite lhe foi entregue, quais são as suas desculpas? Quais são as suas desculpas? Que desculpas você tem dado para não se sentar à mesa? E para nós que já somos convidados e já estamos na posição de servos, quais são as nossas desculpas para não sermos servos bons e fiéis e comprometidos com o reino de Deus? Quais são as desculpas que nós estamos dando? Será que realmente
Nós somos servos. Quando chega a hora, quando chegam as oportunidades, nós não temos mostrado interesse. Quais são as prioridades? É isso mesmo, prioridades. Quais são as prioridades que nos afastam da mesa? Quais são as prioridades que uma pessoa que recebe o convite da salvação faz com que ela negue esse convite? O que ela coloca na frente? E nós, como servos, quais são as desculpas, quais são as prioridades da vida que nós colocamos no lugar de servir a Deus, de preparar mesas, de chamar pessoas para estarem nessa mesa? Quais são as desculpas que nós damos em compartilhar do Evangelho, em levar o convite da salvação? Quais são as desculpas? Porque você vai ver aqui que tudo não passa de desculpas. O texto vai dizer ali do 18 ao 20, todos começaram a apresentar desculpas. Se você reparar, são quantas desculpas que são apresentadas aqui no texto? 3 desculpinhas. Na literatura judaica, quando é usado de 3 exemplos, significa uma categoria completa. Ou seja, quando Jesus usa de 3 desculpas, de 3 exemplos, ele está abordando toda a desculpa. Entendeu? É toda a categoria de desculpa. Ou seja, não tem nenhuma desculpa que seja aceitável. Seja qual for a desculpa que você coloque como prioridade para não receber a missão, ter compromisso com a missão que lhe foi dada, é uma desculpa esfarrapada. É uma desculpa fraca. Ou seja, Jesus está dizendo que todas essas 3 desculpas, elas representam todas as desculpas possíveis. Então, se você está pensando em, não, mas eu tenho uma aqui muito boa. Não. Não é muito boa, não. Preste atenção em cada desculpa que foi dada aqui. A primeira desculpa é o campo. Olha, desculpa, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Essa é a primeira desculpa de um dos convidados. Agora é interessante, né? Para você ver como essa desculpa é fraca, essa desculpa é esfarrapada, né? Ninguém compra um terreno, um campo, sem antes ver. Não, comprei um campo, agora eu vou lá ver o campo que eu comprei. Eu não sei você, mas eu não compro nenhum liquidificador sem ver primeiro. Eu não compro nenhuma barra de chocolate sem enxergar primeiro. É uma desculpa fraca, representa as nossas posses, representa os nossos investimentos, representa a nossa segurança material. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Deus, eu tenho algo melhor para ver. Eu tenho algo mais importante para ver. Tenho outras necessidades. Ou seja, nós gastamos muito tempo vendo o que temos ou o que nós queremos ter. Nós estamos totalmente perdidos, muitas vezes, encantados com as nossas posses, com aquilo que nós possuímos. Perdemos tempo vendo, admirando aquilo que nós possuímos. Ou perdemos tempo vendo, enxergando aquilo que nós ainda queremos adquirir, aquilo que nós ainda queremos ter sob nossas posses. Ou seja, não tem nada de mal você ter posses, investimento, uma segurança material, não tem problema nisso. O grande problema é quando isso, uma coisa legítima, que é boa, silenciosamente se torna um ídolo e se coloca numa posição de prioridade, onde os assuntos do reino ficam para depois. Ficam de lado ou muitas vezes esquecidos. Qual é a segunda desculpa? Os bois. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. A mesma coisa.
5 juntas aqui significa riqueza. 5 juntas de bois, vai dar acho que uns 10 bois, algo assim. Significa riqueza. Ou seja, de novo, a mesma desculpa fraca, esfarrapada. Quem compra boi sem testar esses bois, sem ver o boi que está comprando? Quem compra um carro sem testar antes? Quem compra uma moto sem testar? Quem compra uma bicicleta sem testar? O que representam esses bois? Trabalho, negócios, produtividade. Palavrinha atual essa, né? Produtividade. Você ouve essa palavrinha em todo lugar. Você está dizendo para Deus, primeiro você está dizendo, eu tenho algo melhor para ver. Agora você está dizendo, eu tenho algo melhor para fazer. Tenho algo melhor para fazer, tenho algo melhor para me envolver, para me comprometer. Ou seja, nós não estamos rejeitando Deus pela nossa rebeldia. Nós estamos rejeitando a Deus porque nós estamos viciados numa ocupação excessiva. Nós estamos ocupados demais para servirmos a Deus. Porque nós estamos ali, encantados e totalmente atolados, atarefados com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com a nossa produtividade. Aí tem aquela palavrinha que a gente fala, eu não tenho tempo, não me sobra tempo. A verdade é que as coisas do reino, a missão do reino não tem sido uma prioridade. E você tem usado uma desculpa fraca, uma desculpa esfarrapada. Eu gosto dessa palavra esfarrapada. A terceira desculpa é a mais plausível. E mesmo assim ela não é justificável. A terceira desculpa ela tem até embasamento bíblico. A terceira desculpa é o casamento. Acabei de casar e não posso ir. Você deve estar pensando, não, mas isso aí é muito fraquinho. Casou? Pega lá, é um banquete, vai lá, não sei o quê. No Antigo Testamento havia uma lei muito interessante, lá em Deuteronômio 24:5, que o homem recém-casado, ele ficava 1 ano dispensado do serviço militar. 1 ano ele ficava dispensado ali. Porém, essa lei não o dispensava de eventos sociais. Essa lei, ela trazia um respaldo para outra questão. Ou seja, ele tenta usar de uma desculpa, de um embasamento para justificar a sua ausência nesse banquete. O que representa esse casamento nas nossas vidas? O que muitas vezes, coisas boas que tomam prioridade e o lugar do nosso serviço no reino de Deus? Relacionamentos, casamento, afetos, a vida familiar. Ou seja, meus irmãos, mesmo as coisas boas podem se tornar uma prioridade acima do reino de Deus. Ou seja, nós podemos estar trocando o reino de Deus por prazeres. Nós trocamos a bênção celestial por bênçãos terrenas. Invertemos o valor das coisas, invertemos a posição das coisas. Pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer que as 3 desculpas representam as 3 áreas que mais competem com Deus: posses, trabalho e relacionamentos. De novo, essas coisas não são más, elas não são ruins, mas elas se tornam perigosas quando ocupam o lugar de Deus. Vocês se lembram do chamado de Jesus aos seus discípulos? Muita gente que lê aquilo ali fica apavorado. Alguns apresentam justificativas, enterrar compromissos familiares. E o que Jesus vai dizer? Que
quiser vir, deixa para trás. Primeiro o meu chamado. Primeiro a minha prioridade. Então, meus irmãos, quais são as desculpas que nós temos colocado, nós temos apresentado diante de Deus para não sermos servos bons e fiéis? De novo, trazendo para a ideia da mesa, para preparar mesa, para convidar alguém para estar nessa mesa, para entregar o convite. Isso necessita de uma intencionalidade nossa. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa planejar isso. A gente precisa se organizar para isso. A gente precisa colocar isso na nossa agenda como um compromisso sério, como um compromisso importante. Algo que deve ser feito, deve ser uma prioridade na nossa vida. Nós vimos semana passada um cara que recebeu o convite da salvação, Levi, foi alcançado pela graça de Jesus e imediatamente ele se torna um servo. O que ele faz? Ele prepara o quê? Uma mesa. E ele sabia que naquela mesa ia estar quem? Jesus. E o que ele faz? Ele convida todas as pessoas que ele tinha algum relacionamento para estarem naquela mesa e ouvirem as palavras de salvação, ouvirem as palavras que transformam vidas. Palavras de quem? De Jesus. Os fariseus estavam preocupados com os pecados que estavam naquela mesa. Ali tem publicanos, ali tem pecadores. Mas Mateus, com o que ele estava preocupado? Ele sabia que quem estava naquela mesa, Jesus, havia transformado a sua vida e tinha poder, condições suficientes para transformar a vida das pessoas que faziam parte do seu convívio. Pecadoras como ele, pecadoras como nós. Reflita nisso. A ideia é ser intencional. Eu quero que cada um de nós saia daqui hoje pensando nisso. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém? Não estou falando de igreja. A igreja é um canal, é um meio. Qual foi a última vez que você entregou o convite da salvação? Qual foi a última vez que você apontou para Jesus? Qual foi a última vez que você foi intencional? Você saiu com esse objetivo. Ser intencional é colocar isso como um objetivo, não é aproveitar uma oportunidade ali dada. Você está lá no trabalho, de repente alguém ali está passando uma dificuldade, dor. Não estou dizendo que isso é errado, faça isso também. Está passando um momento de depressão, está perdido, está preso em algumas questões da vida e tal. Você vê a oportunidade, você lança o convite. Olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, que pode trazer uma razão de existência, pode te dar uma razão de viver. Eu te diria mais, a única razão, o único motivo para viver. Agora, isso não foi pensado com antecedência, de maneira intencional. O que é ser intencional? Quando eu queria conquistar a Pri, eu fui intencional. Eu queria deixar claro que eu queria ela. E eu fiz algumas coisas de maneira intencional. Creio eu que você, para conquistar a sua esposa, ou vice-versa, você foi intencional. Em algum momento, em que você possa seguir fazendo isso, nós possamos seguir fazendo isso. Em algum momento você organizou uma saída, um passeio, você planejou como que seria esse dia, como que seria esse momento. Você escolheu o lugar certo, a hora certa. Você foi intencional em cada momento, em cada passo. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos ser intencionais.
alguém foi intencional conosco. Primeiro Jesus, ele sabia o que estava fazendo. E alguém foi servo, entregou o convite, te convidou para uma mesa, te trouxe na igreja, te convidou para um jantar informal, um café informal, onde essa pessoa pensou que iria se alimentar somente fisicamente e encontrou um convite para a salvação. Nós precisamos sermos intencionais. Se você ainda não fez nada disso, pare de dar desculpas. Comece orando por alguém, pense em alguém. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já está te fuzilando aí com pessoas que estão ao seu redor. O que mais nós temos ao nosso redor são pessoas que necessitam da graça de Jesus. O que mais temos? Com certeza, na vida de todos nós aqui, se bobear, é a maioria. Nós conhecemos mais pessoas perdidas do que pessoas que conhecem a Jesus. Precisamos de intencionalidade. 4, a mesa. A mesa inclui quem ninguém espera. Verso de número 21. O que foi feito? Foi dada uma nova ordem para o servo. Negaram o meu convite, recusaram, fizeram essa afronta. Traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, os mancos. Todas essas pessoas, você sabe já, eram vistas como pessoas impuras, castigadas por Deus, espiritualmente inferiores do que as outras. Ou seja, raramente essas pessoas eram convidadas para um banquete, para não dizer nunca. Essas pessoas nunca iriam ter a oportunidade de se sentarem à mesa e receberem um banquete. De novo, o reino de Deus, ele muda as coisas, ele transforma, há uma reversão de valores aqui com relação a quem se senta à mesa. No nosso mundo, na nossa sociedade, quem se senta à mesa são as pessoas mais importantes. Talvez fosse a mentalidade dos fariseus também. Eles achavam que necessitava merecimento, deveriam ser pessoas importantes, de destaque. Porém, quem se senta à mesa de Jesus não são as pessoas mais importantes. São as pessoas que mais precisam da graça. Entenda isso. Nós precisamos entender isso, que há uma reversão de valores nesse nosso evangeliquez. Entenda uma coisa. Quem é o importante na história é Jesus. Você é muito importante para Deus. Deus, ele precisa muito de você. Vem porque... Só falta você dizer, sem você, Deus não é nada. É o inverso. Deus é importante para nós. Sem Deus, nós não somos nada. Há uma inversão de valores. O Evangelho não é para quem acha que merece. O Evangelho é para quem tem certeza que precisa. Que sabe que precisa de Jesus. Por que as pessoas negam o convite da salvação? Porque elas acham que não precisam. Porque a vida delas já está lotada de prioridades, que para elas são suficientes. Elas não veem necessidade de servir a um Deus, de sentar à mesa de Jesus. Não, elas têm as suas posses, elas têm os seus bens, elas têm todas essas prioridades que foram colocadas aqui. Não há espaço, não há necessidade. As pessoas que se sentam à mesa com Jesus são as pessoas
que olham para dentro de si e veem que precisam de Jesus. Elas não olham para dentro de si e dizem assim: nossa, como eu sou bom, como eu sou sensacional. Quanto menos elas se enxergam, mais elas veem a necessidade de Deus. É o que aconteceu com cada um de nós. Precisa primeiro o orgulho ser quebrado. Então pare com esse negócio de querer ser o centro, de colocar as pessoas no centro. Quem está no centro e nunca vai ser tirado do centro é Jesus. Por isso que nós olhamos para a cruz, por isso que nós vivemos pela cruz. Sem a cruz, Jesus, nós não somos nada. Verso 22. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar. O convite não deixou de ser entregue. Diria mais, precisamos entregar mais convites. O anfitrião não diz: já temos convidados suficientes. Não é isso que ele diz. Ele quer uma casa cheia. Que mostra o coração missionário de Deus. Deus não quer uma mesa pequena. Deus não quer um clube religioso. Não é para nós nos fecharmos aqui, acharmos que está legal, está massa a nossa igreja, pequenininha, bem fechadinha, todo mundo se dá bem ali, tal, está legal. Vamos fechar, botar a tampa agora e não deixar ninguém entrar para não estragar. Fique tranquilo, já tem problema demais, pecado demais aqui dentro para estragar com a panela fechada, aberta, seja qual for. Graças a Deus pela presença de Deus e do seu Santo Espírito, que nos cobre com o seu perdão e a sua misericórdia. Ou seja, a casa, o anfitrião quer ter a casa cheia. Há uma urgência de trazer as pessoas à mesa. Você vai ver uma palavrinha que talvez possa te assustar. Obrigue-os a entrar. Calma. Não é para você sair agora. Você não quer vir? Não, espera aí. Chama mais 2, amarra e traz. Não é isso que o texto quer dizer, que a palavra original lá, anagzoca, sei lá como é que se fala essa palavrinha, significa persuadir, significa insistir, significa convencer. E isso exige perseverança. Isso muitas vezes nos consome, muitas vezes nós nos frustramos. Quem nunca quis entregar um convite, trazer alguém para a igreja e não se frustrou? De tanto não que recebeu, de tanta desculpa esfarrapada que recebeu. É o que eu mais ouço. E muitas vezes a gente, eu acho que deu, chega. Deus use o outro agora para mim descansar um pouco, depois eu volto. Faz parte do nosso humanismo. O texto está dizendo: não desista, insista. Ali, você precisa fazer o que for possível para entregar esse convite, para que essa pessoa esteja diante de Deus. Ou seja, não significa uma coerção física, significa urgência. Há uma urgência no chamado, há uma urgência do anfitrião para o seu servo. Você sabia que quando Jesus dá a missão para os discípulos lá atrás, sobe aos céus e os discípulos começam ali a história da igreja em Atos, você sabia que havia uma urgência no coração dos discípulos? Na cabeça deles, Jesus iria voltar em breve, ou seja, ainda no tempo deles. Então eles trabalhavam com uma urgência constante. Não, Jesus vai voltar, a gente precisa ir atrás de pessoas, a gente precisa entregar o convite. Essa urgência não terminou, meus irmãos.
ela ainda é necessária, o texto é atual ainda para nós. Ele não perdeu o seu valor, ele não perdeu a sua essência. Há uma outra questão também de um contexto cultural. Muitas pessoas, talvez, que foram ali alvos desse novo convite, elas poderiam se sentir indignas de estarem se sentando a essa mesa, porque não era um local comum para elas. Elas estavam entrando em uma casa rica, em um banquete servido, e elas viviam marginalizadas, elas viviam nos becos, elas não tinham vidas. Por isso que o servo deveria insistir. Quantas pessoas, às vezes, a gente vai entregar o convite da salvação e as pessoas não se acham dignas de entrar aqui dentro da igreja? Não, sou pecador demais para estar lá dentro. Ou se não, né, na sua inocência, na sua ignorância, não, primeiro eu vou me ajeitar. Vou me consertar primeiro e tal. Às vezes as pessoas acham que Deus não as quer daquela maneira, daquele jeito. Acham que não são dignas de estarem sentadas à mesa. Por isso que o Evangelho precisa ser proclamado com insistência. Venha como você está. O convite deve ser entregue dessa maneira. Não somos nós que vamos transformar vidas. Não somos nós que salvamos. Nós não temos poder para nada. Agora, nós cremos em um Jesus que transforma vidas, que morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou, venceu a morte. Faz coisas que é impossível a nós. De novo, para a gente encerrar, o reino de Deus é um banquete que foi preparado pela graça de Deus. E para nos sentarmos nessa mesa, nós precisamos responder esse convite com prioridade. Não há desculpas. Não há desculpas. Jesus precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. De novo, quero trazer a sua atenção para os seus relacionamentos. Não sei se foi semana passada, nos GCs a gente tem conversado um pouco. Se você olhar para o que está acontecendo no mundo, você fica louco, né? Você fica doido. O mundo tá tenso. E é bala para tudo quanto é lado, é míssil para tudo quanto é lado. Você olha, se você ficar muito tempo olhando as notícias, você enlouquece. Você enlouquece. Se você olhar para o nosso Brasil, é a mesma coisa, essa confusão sempre, nos poderes, aquela briga, aquela coisa toda, você enlouquece. Por isso que o texto vai nos trazer a nossa atenção para aquilo que nos compete, para aquilo que é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente fica olhando para lá, nada que você faça vai mudar aquela guerra lá. Entenda isso. O único que tem poder para mudar poderes e impérios é Deus, que Ele muda o coração dos reis. Ele muda o pensamento dos reis. Nada acontece nesse mundo se não for pela sua vontade. Entenda isso. A gente não vai fazer nada. Agora, a gente precisa trazer o nosso olho, os nossos olhos, a nossa atenção para aquilo que nos compete. Aquilo que está ao nosso alcance. Que são os relacionamentos que estão ao nosso redor. Esse sim nós podemos fazer a diferença. Esse sim nós podemos fazer uma diferença muito grande. Esse sim nós temos acesso. Quantas pessoas que estão ao nosso redor que nós temos acesso? Quantas pessoas que estão ao nosso redor que confiam em nós? Que confiam em nós, dão valor quando nós abrimos a boca.
nos veem como pessoas que têm um senso legal de vida. E nós não estamos sendo intencionais. Nós estamos dando desculpas, nós estamos intertidos nas coisas desse mundo, nos prazeres, nas posses, e não estamos prestando atenção na nossa missão. Se você acha que está feio mesmo, e se bobear, Jesus vai voltar, então é mais urgência ainda. Não é para você ficar parado, olhando, acabou. Não, é para você ter urgência, a mesma urgência dos discípulos. Ter urgência e intencionalidade. Vai acabar, vai terminar, é agora, chegou a hora. Então, o que você está fazendo? A gente precisa entregar convites. A gente precisa convidar pessoas para a mesa. Porque as pessoas, elas se desesperam e elas não têm aonde se agarrar. Elas não têm um porto seguro. A gente fica nervoso, às vezes a gente fica ansioso, temeroso com o futuro. Mas, quando a gente olha de novo para a palavra de Deus, busca Deus em oração, o nosso coração se acalma. Jesus nos coloca de novo em órbita, né? Nos dá de novo um direcionamento, nos dá uma tranquilidade, uma paz que só Ele dá. Paz mundial. Você acha que existe isso? Eu só conheço uma paz que é de verdade. A paz que Jesus nos dá. Essa é eficaz. Essa é de verdade. Essa é de verdade. Só a paz de Jesus nos deixa tranquilos em meio ao caos. Porque nós estamos firmados na palavra de Jesus. Comprometidos com o seu reino, sabendo que as nossas vidas estão nas suas mãos. As nossas vidas, a minha vida, a sua vida, não está na mão de homem nenhum desse mundo. Entenda isso. Nenhum homem nesse mundo tem poder sobre a sua vida. O único que tem poder sobre as nossas vidas e do mundo todo é Deus. Que nós possamos nos render na presença de Deus. Olhar para a cruz, olhar para a missão, sermos servos comprometidos. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, já comece a ser intencional agora. Você não precisa de muito para começar a ser intencional, coloque nas suas orações. Coloque no seu planejamento, na sua agenda. Tire aquilo que não deve ser prioridade, ou diminua aquilo que está ocupando demais o seu tempo. Dê valor à missão de Deus. Amém? Amém? Vamos orar?